Tá chegando a hora final da Copa Libertadores, Atlético e Flamengo, dia 29 de outubro em Guayaquil. Estamos nessa contagem regressiva e nesse podcast vou conversar com torcedores do Atlético que estarão lá no Equador acompanhando o time para essa grande final. 17 anos depois, meu xará Fernando e o Walter vão acompanhar mais uma final de Libertadores. Pessoal, primeiro eu queria agradecer vocês aí pela participação aqui no nosso podcast do 1-2 e eu queria começar perguntando para vocês sobre a expectativa desse jogo aí, mais importante da história do Atlético. 2005 já foi, então essa final contra o Flamengo com certeza é o jogo mais importante, é o jogo da história do Atlético. Começar contigo, Walter, qual que é a tua expectativa? Tudo bem com vocês aí? Um grande prazer poder participar. A expectativa é muito grande, né? Não é por acaso que a gente está fazendo de tudo para poder estar presente, né? Eu estou bastante confiante, sabendo da dificuldade, como qualquer outra final, com a qualidade do Flamengo, mas eu vejo no Atlético Paranaense um time que está cascudo mesmo para esse tipo de decisão e estou bastante confiante que vamos voltar de Guayaquil com a taça aqui para Curitiba, hein? E você, Fernando, como que tá o sentimento aí, faltando pouco tempo aí para esse jogo? Agradeço o convite também, um abraço para o Walter, um abraço para você, meu xará. Então, eu estou confiante também, eu acho que tudo que a gente já passou até agora, como foi a nossa classificação, já na fase de grupo, tomando 5-0, e vem o Felipão, forma aquela, né, junta os cacos, a gente se classifica, aí contra o Libertad, no último minutinho, né, ia para os pênaltis e tal, no último minuto, contra o Estudiantes, a mesma coisa, então, contra o Palmeiras é que foi épico, então acho que tem tudo para dar certo aí. Do jeito atlético de ser, né? Exatamente, do jeito atlético, eu acho que tem que dar certo, é o capítulo final. Legal. Ô, pessoal, a gente sabe que essa viagem para Guayaquil não vai ser fácil, tá muito caro para viajar, poucas opções de hospedagem lá. Queria que vocês contassem como que foi, se vocês em algum momento pensaram, não, botar na balança, não vou, ou assim que se classificou para essa decisão, você já, não, eu vou de qualquer jeito, e contassem um pouquinho mais de como que vai ser essa viagem de vocês. Fernando, como que vai ser a teu roteiro até Guayaquil? Olha, como você perguntou, eu já viajo na Libertadores desde 2017, sem perder nenhum jogo, né? Sul-Americana também, Copa do Brasil, de Copa, Supercopa, tudo aí, só no Brasileirão é que a gente não consegue manter uma frequência 100%, né? Mas, modéstia à parte, você é o cara que talvez mais viaja acompanhando o Atlético, né? Tá quase acho que sim, tem ali o pessoal da TOF, né, que também, meus irmãos da TOF ali, que tem bastante, que viaja bastante também, mas nos últimos tempos aí, posso dizer que estou numa maré muito boa aí de viagem e condizendo com o momento do time, né? Então, acho que estou dando sorte aí também. Então, estamos continuando, vamos indo. Então, quando foi para a final, já tinha certeza que iria, né? Fosse aonde fosse, a gente ia estar presente. E me conta um pouquinho, como que vai ser o teu roteiro? O meu vai ser menos perrengue, porque, né, considerando os amigos, tem muito amigo meu indo por outras rotas, o nosso vai ser um voo fretado. Então a gente pegou aí, quando saiu, muita gente me procurou, falou, Fernando, tem você ir atrás, você conhece e tal. Eu fui atrás, consegui fechar uma lista aí com 70 nomes. Aí tem a Roberta, que já fez o voo para a Copa do Brasil na 2019, né? Ela também tinha uma galera, a gente uniu os times, né? E estamos fazendo esse voo fretado. É a opção mais cara, vamos dizer assim, né? Mas não é pela questão de poder ir mais rápido e voltar mais rápido, né? Então muita gente ali não pode perder dia de trabalho. É um bate-volta mesmo. É um bate-volta. A gente vai na sexta-noite e volta lá domingo, 2h, chega aqui 1h no domingo. Né? Então, assim, dando tudo certo como a gente espera, a gente vai estar aqui para comemoração. Entendi, vai ser um bate-volta. Chegam praticamente junto com o Atlético aqui. Exatamente, acho que o Atlético, se não me engano, vai chegar às 5h, a gente vai ter chego 1h. Então vai dar tempo de vir votar, né? E depois voltar para a Baixada, ir para o aeroporto, e se Deus quiser, vai ser assim. Você abre aí, quanto custa aí essa
essa viagem? Sim, sim. Foi R$ 11.500 por pessoa. 11.500. Se você colocar na balança, tinha passagens aí por 6.500, 7.000, mas que daí você ficaria muito mais tempo lá, teria que pegar um hotel. Então, talvez chegaria quase perto desse valor, né? Entendi. E daí ainda eu ganhei uma rifa nessa... Foi feita uma rifa do voo, eu ganhei a rifa. Oh, que... beleza. É um sinal beleza. já, hein? Eu comprei 27 números, né? Uhum. Então, e eu fui um dos sorteados, foi 4 vagas sorteadas. Daí vai minha mulher e minha filha também, vão junto. Pô, vai família completa. Isso, deu para aumentar o time daí. Legal, legal. Ô, Walter, e eu sei que você vai um pouquinho mais cedo um pouquinho diferente. vai pegar uma escala um pouco diferente aí do Fernando. Como que vai ser a tua jornada até Guayaquil? Não, vai ser bem... a questão até quando você falou, quando a gente chegou na final, a gente tem um grupo de amigos também que fomos para a Recopa, né? Fomos para a Sul-Americana nas finais também. E daí, quando saiu já no jogo, a gente já estava combinando, não, se for, vamos para a final, achando a melhor maneira de conseguir achar. E tem o Fábio e o William, que são amigos nossos, o Jefferson de Porto Alegre, tem alguns amigos, o William, que é um colega nosso, ele é daquele fuçador, sabe? Vamos achar a melhor maneira e para a gente também gastar o mínimo possível, né? Então, nossa zaga, nós vamos já no dia 26 agora, na quarta-feira que vem. Vamos a Lima, no Peru. Daí de Lima a gente posa uma noite lá. Vamos no outro dia a Tumbes, que é na divisa ali com o Equador. Locamos um carro, nós vamos em 7, né? Já locamos um carro 7 lugares, onde nós vamos andar mais em torno de 250 km até Guayaquil, onde nós pegamos um Airbnb lá e vamos ficar... então sai dia 26, a gente vai chegar em Curitiba mesmo no dia 1º. Não vamos conseguir ver a nossa festa lá, mas se Deus quiser, vamos festar lá mesmo também e comemorar o título lá, né? Dispendioso, corrido. Já vai fazendo uma caravana, né? Isso, passando aí 200 quilômetros até chegar na cidade da final. Na cidade da final de Guayaquil, Daí a gente pegou até, porque a parte de hotel estava muito complicada lá também, né? Daí conseguimos pegar um Airbnb que fica a 20 quilômetros do estádio, o lugar onde a gente fechou. Então, porque é complicada a questão de capacidade do estádio, o que tem de hospedagem na cidade também complicou bastante para todo mundo. Mas a gente, uma maneira ou outra, a gente achava poder estar presente, né? Então, vamos estar lá e retornamos nesse dia 1º. Nós estamos em Curitiba já, se Deus quiser, com a taça ainda. Se Deus quiser. Amém. Pela experiência de vocês em viagem, pelo que vocês têm conversado aí com amigos, torcedores, quantos atleticanos a gente vai ter lá em Guayaquil e qual que vai ser o método que vai levar mais gente? O pessoal vai fazer mais bate-volta, o pessoal vai fazer mais essas escalas aí, pegar ônibus? Eu já ouvi gente que vai ficar numa praia no Equador, depois vai no dia do jogo para Guayaquil. O que vocês têm ouvido falar assim do pessoal que está se planejando para viajar? O que eu mais tenho ouvido, vamos dizer assim, é essa por Tumbes, né? E por Piura. São essas duas cidades. Piura tem bastante, Que Piura é 500 quilômetros, né? E Tumbes acho que 250. Isso. Aí tem o nosso voo fretado, é 210 pessoas. Tem um voo o Atlético também, tá levando uns familiares, alguém ali, talvez algum conselheiro, então deve ter mais uns 50, vamos dizer assim, no voo deles. Eu já vi mais uns voos fretados aí também, uns 2, 3. Acho que está bem dividido, né, Fernando? Tá bem dividido. Exatamente. Tem alguns voos que, inclusive, vai no dia do jogo, né? Sai, parece que 3 horas da manhã, aqui chega, tem o jogo e 11h30 já volta já também. Isso, exatamente. Eu vi uns outros aí, umas outras 2, 3 opções. E daí tem o ônibus da TOF, que vai, né? Vai um ônibus. Sim. Então vai ter esse ônibus. Tem gente vindo dos Estados Unidos, né? Eu conheço uma galerinha dos Estados Unidos que vai vir. Eu acredito em pelo menos uns 1.500 nossos. O que eu calculo também, em torno de 1.500, comentaram até 2.000, né? Talvez cheguem a ser, mas acho que vai ficar nisso daí, entre 1.000 e 1.500 torcedores. Hein?
O Walter, eu esqueci de te perguntar ali, Despesa. essa tua brincadeira vai ficar em quanto? Então, entre passagens, as passagens aéreas, né, que são duas passagens ida e volta, mais a questão do Airbnb, a locação do carro, é que nós estamos em 7. Então, nessa questão do Airbnb, locação de carro, tudo vai ser bem divididinho, né? Uhum. Mas vai girar em torno de, com alimentação, de 5 a 6 mil. Uns 6 mil reais aí, mais ou menos, é o que a gente calcula gastar cada um aí, né? Então, assim, é um mais perrengue, mas vai dar basicamente metade, né, do que o Fernando comentou ali na questão do voo fretado, né? Então, e a gente, como eu comentei, tem a questão também de você viver a final, né? Claro que não precisava ficar 7 dias fora de casa, mas é a questão de você, no dia antes, né, que tem, como foi na própria Sul-Americana lá, o espaço lá, o FanFest deles lá sobre a final da Libertadores, você viver aquele momento da final, né? Claro que o interessante é você estar lá na presença no horário do jogo, né? Viver o jogo. Mas esse momento que antecede é muito, muito legal, né? Vale muito a pena e agradeço mais ainda de ser atleticano por poder viver esses momentos aí que em algumas situações a gente só via os outros e graças a Deus de uns tempos para cá temos vivido essa situação em várias maneiras e vale muito a pena, né? Muito, muito gostoso viver esse momento e agora com uma final de uma Libertadores que é o nosso maior sonho e acredito que o nosso momento chegou. O Fernando, você citou aí que tem um ônibus da Fanáticos que vai. Esses aí são os verdadeiros guerreiros, né? Para fazer essa viagem de ônibus aí, não deve ser fácil, né? Exatamente. Eu confesso para você que lá atrás a gente foi de ônibus para Montevidéu, né? E eu pensei de ir de ônibus para Guayaquil, sabe? Eu pensei de ir. O meu plano era ir. E daí minha filha, eu mandaria ela de avião, e daí apareceu a ideia do fretado, foi mudando as coisas, para saber como é que ia ser essa aventura, porque vai ser algo assim, bem, bem diferente, algo que vai entrar para a história, vai ser a maior caravana de uma torcida brasileira, né? Tem uma aí da torcida do Grêmio, que foi a Guayaquil já em 2017, na Libertadores deles lá, né? Que eles pegaram na semifinal o Barcelona, e a nossa acho que vai ganhar aí por 100 quilômetros, por incrível que pareça. Curitiba é mais longe que Porto Alegre de Guayaquil. Ah, é? Então, exatamente. 100 quilômetros a mais acho que vai dar. Então a gente está bem, nossa, vão ser bem guerreiros, a gente está tudo se ajudando aí com eles, né, para quem vai poder, né, água, né, alimentação, estrada, tudo, né, que vai ser bem, bem complicado. Pessoal, vamos relembrar um pouquinho 2005. Vocês eram bem mais jovens. Como que foi assistir aquele jogo? Que recordações vocês têm daquela final contra o São Paulo? Os 2 jogos, né? Jogo em Porto Alegre, depois lá no Morumbi, em São Paulo. O que vocês lembram? E o que... Agora a gente tem um jogo único, é outra coisa. Se vocês fossem comparar assim, o nível de expectativa que vocês têm hoje com aquela final de 2005, é maior? Eu vejo assim, eu ainda, nessa questão, já que você comentou da final da Libertadores, ainda a minha maior frustração como atleticano, por incrível que pareça, não é essa final, é a perda do bicampeonato brasileiro de 2004, né? Que eu acho que a gente tinha um time absurdo e tinha tudo para ter ganho. Mas, falando de Libertadores, esse ano a gente não acreditava muito, né? Eu acho que nenhum atleticano achava que aquele time a gente de repente ia chegar numa final da Libertadores, mas chegou com mérito, né? Chegou muito bem. Fiz essa saga de ônibus, claro que nem se compara com o Guayaquil, mas fui para Porto Alegre de ônibus com a torcida também. Eu acredito que a questão da gente de ter perdido a situação de ter jogado em casa, isso daí a gente vai levar para sempre, né? E foi uma situação que a própria Conmebol com São Paulo, antes do início da semifinal, já estava mexendo os pauzinhos para que o Atlético não jogasse na arena, né? Então isso daí é uma coisa que a gente vai levar para sempre aí. Mas na questão de final, hoje eu vejo o nosso time muito, muito mais preparado realmente para uma final, independente do clube, né? Você vai enfrentar Flamengo ou qualquer outro. Eu vejo hoje em tudo, né? Hoje, se comparar o nosso time
de 2005 com 2022 não tem comparação nenhuma, né? Na questão de estrutura de time, hoje a gente tem um técnico muito experiente para uma final aí também, e um time, como eu falei, também muito mais cascudo, né, para enfrentar uma final de Libertadores. Então, acho que realmente a gente era um patinho feio naquele ano, e hoje eu vejo nós até muito mais respeitados, né, merecendo esse respeito, de chegar numa final contra o Flamengo, numa partida única, que eu também visualizo isso como uma situação diferente, porque é um jogo, é um estádio neutro, são 90 minutos, né? Um dia bom do Atlético que não seja um dia bom do Flamengo é nós, né? E assim vice-versa. Então, tem essa. Na outra situação, a gente não jogou em casa, né? Não teve a questão de jogar em casa e jogar uma fora, né? A gente jogou praticamente as duas fora de casa. Então, eu vejo o Atlético muito, muito mais próximo de uma conquista numa Libertadores do que em 2005, né? E a expectativa é grande para isso. Eu 2005, nossa, né, era uma outra fase, eu tinha 15 anos, né, tinha acabando de começar a trabalhar, né, comecei a trabalhar com 14 anos, e não tinha dinheiro para ir, né, não tinha como, não, acabei não indo, me arrependo muito até hoje, porque eu lembro que no final, ali já estavam praticamente quase dando vaga nos ônibus, bastava você pagar acho que R$10 o ingresso na época, e essa daí eu morava com meu pai e com minha mãe ainda, tinha começado a trabalhar no office boy, no escritório do meu tio, e acabei amarelando e não fui. Assim, não nem pedi para o meu pai, eu devia ter pedido, tentado, e acabei não indo. É uma coisa que me marca muito eu não ter ido. Eu me arrependo muito de não ter ido. Até talvez por isso hoje, quando eu posso, eu vou. Só se em algum caso de saúde mesmo. Porque eu fico pensando nesse jogo na Argentina, por exemplo, ou contra o Palmeiras. Pô, quem não foi, olha, perdeu um dos maiores jogos da história do Atlético. Foi, assim, um absurdo que foi esses jogos, assim, a emoção que foi. E eu vejo, como o Walter falou, eu vejo hoje a gente muito mais, com uma bagagem muito maior. A gente já colocou o nosso nome. O Atlético hoje já é um time que briga lá em cima. Né? Lá em 2005 a gente não era assim ainda, né? Estava caminhando para isso. E eu vejo hoje a gente assim, mais preparado do que 2005. Uhum. Acredito mais hoje do que lá atrás. Uhum, e até com o jogo único, exatamente. A final única, eu sou totalmente contra. Não gosto da ideia. Mas, pelo lado esportivo, pelo lado é um jogo, então tudo pode acontecer. A gente sabe que a diferença financeira entre os clubes é muito grande. O Flamengo investe muito mais que o Atlético, apesar do investimento do Atlético nesse ano ter sido muito diferente do que a gente havia visto até então, né? O Atlético investiu mais de 60 milhões de reais em contratações nesse ano. Mas, assim, o Flamengo tem jogadores muito mais caros, folha salarial muito mais cara. Se a gente pegar folha de 2, 3, 4 jogadores, vai dar a folha inteira do Atlético, né? Sim. A diferença nesse aspecto é muito grande. Só que são 90 minutos em campo, ali as coisas acabam se igualando, né? A gente teve Copa do Brasil e no final das contas, apesar do Flamengo ter dominado grande parte dos jogos, foi 1-0. Né? 1-0 na soma. Com gol de bicicleta ainda do Pedro, que se ele não faz aquele gol ali naquele momento, a gente não sabe o que ia acontecer, né? O Atlético podia levar uma decisão para os pênaltis, a gente não sabe. Porque foi um lance, né, tipo, de muita qualidade de um jogador Sim. que é diferenciado, né? Porque é o que eu comento também. Nós tivemos, eu acho que até no Maracanã, por incrível que pareça, nós tivemos mais chance de ganhar do que na Arena, né? Eu acho que isso daí não vem ao caso agora, mas eu acredito que a gente poderia ter jogado de maneira um pouquinho diferente dentro de casa. Mas foi 1-0 mesmo na soma, né? Num aperto assim, né? E com um gol diferenciado do cara, num cara diferenciado, né? Então eu acredito que tem tudo para ser uma final bem, bem parelha mesmo. É isso que eu ia perguntar para vocês. O que vocês esperam do time em si? Claro, muita raça, muita entrega e competitividade, mas assim, o que vocês esperam? Porque a gente viu grande parte da torcida reclamar do segundo jogo na Arena, como vocês citaram aí, o Felipão manteve um time mais defensivo, né? E
acho que a partir daquele jogo ele colocou o Alex Santana, né, como titular, que depois contra o Palmeiras ele foi importante, fez o gol no primeiro jogo, no Atletiba agora acabou marcando um gol entrando no segundo tempo também. Mas o que vocês esperam da equipe, assim, até na parte de criação mesmo, de incomodar um pouco mais o Flamengo? Se o Atlético, se for para lá para apenas se defender, está mais perto da derrota, né? Vai precisar incomodar o Flamengo também, né? Vai precisar atacar. Eu espero um mix. Que a gente se defenda como se defendeu no Maracanã, né, lá no jogo da Copa do Brasil, porém ataque como foi contra o Palmeiras, tanto em casa como fora, porque no jogo na Baixada contra o Flamengo, eu acho que a gente se acovardou demais. Eu acho assim, que a gente foi muito defesa. Se perdesse de 3, perdesse de 1, ia ser eliminado igual. Então eu acho que não vai dar para ser o mesmo, né? Não vai poder ser igual o Filipão falou, mas é o Flamengo. Tá bom? Se a gente quer ser campeão da América, sim, vai ter que ganhar o Flamengo, vai ter que jogar contra o Flamengo, contra quem for. Então não vai poder se acovardar. Eu espero muito que isso não aconteça, né? Que a gente não se acovarde, porque são 90 minutos mais a prorrogação para depois um pênalti, né? Então é muito tempo para tentar levar para os pênaltis, né? Para ficar exposto. O Santos é um baita pegador de pênalti, né? A gente conhece muito bem. O Bento ainda não é igual o Santos. Né? Então, eu acho assim, tem que bola no Vitor Roque, se defende bem, raça. Eu acho que a entrega nossa vai ser o diferencial. A nossa raça vai ser eu vejo o Atlético assim, com muito mais raça do que o Flamengo. Assim. É nesse sentido que eu acho que a gente pode se sobressair, porque talvez a vontade dos nossos jogadores sejam maiores de ganhar uma Libertadores do que do próprio Flamengo. Eu não estou querendo comparar isso, mas é realmente aquela questão da raça, vai ser o diferencial principal do time, né? Foi o que o Fernando comentou. Eu acho que tem que ver um mix. Eu acho que não pode realmente vamos para cima do Flamengo, né? Hoje não tem essa lógica, mas é esse mix, marcar como a gente marcou em muitos jogos, e mesmo principalmente naquele jogo lá no Maracanã contra o Flamengo, mas não abdicar de atacar, né? Até porque a gente tem um histórico contra o Flamengo mesmo, né? Com times, a gente já teve times extremamente inferiores a esse time que a gente tem hoje, com o Flamengo muito superior, e a gente se deu bem com o Flamengo, né? Muitas vezes em casa. Mesmo ano passado, né? O nosso time do Alberto Valentim aí, com o Flamengo, o que tem de tão diferente daquele Flamengo do ano passado para esse ano? Tem algumas contratações que talvez nem hoje o Pedro oficializaram como titular, mas ano passado a gente fez 3-0 nos caras, né, com um time extremamente inferior a eles, porque eu acho que a gente tem que tirar o Flamengo da zona de conforto. Essa é a minha ideia, assim, né? Eu acho que se o time que tira o Flamengo daquela... Porque o Flamengo gosta de posse de bola, né, gosta de comandar o jogo, então o time que assusta os caras um pouquinho, eles mudam, né? Porque foi o que o Fernando comentou, o jogo da volta aqui na Copa do Brasil, a gente viu que os zagueiros do Flamengo estavam jogando no meio de campo já, porque o Atlético abdicou totalmente Você via Léo Pereira, via os caras ali no meio de campo já armando o jogo, então porque a gente não deu trabalho para eles mesmos. Então, defender sim, eu não sei o que você acha, Fernando, mas eu acho que a ideia dos 3 volantes, eu acho que é ok, né? Não de 3 zagueiros, mas 3 volantes, eu acho que é ok. Até de você jogar com volantes que saibam jogar, como a gente comentou do Alex Santana, aí, que é um cara diferenciado também, que sabe jogar, sabe armar um jogo. E assim, você tem que se defender, mas tem que atacar, tem que ir para cima, até porque é uma final, né? Vale um título, né? Então, é o que você falou, se perder por 1, por 3, por 5, nós temos que tentar realmente jogar, né? Não só deixar o time do Flamengo jogar. Uhum. Deixa eu perguntar para vocês que viajam aí e conhecem torcidas adversárias também. Vocês sentem no Flamengo mais respeito ou mais um clima de já ganhou, assim, pela diferença de qualidade de time? Vocês acham que os flamenguistas estão muito empolgados ou, pelo histórico recente de jogos contra o Atlético, eles estão com o pé atrás? Eu acho que eles estão empolgados. Flamenguista tem cara até com tatuagem já da taça. Já. Então, assim, eu tenho amigos flamenguistas e eles parece que eu não sei, eles vivem no mundo da bolha deles, que acham que já pode entregar a taça, já, porque nós não vamos dar conta, que não sei o quê.
que o Flamengo é isso, que o Flamengo é aquilo, é um malvadão, não sei o quê, enfim, eu vejo eles com muita soberba, muito mesmo. Eu sinto isso também, né, que mesmo a grande maioria da própria mídia, né, tá mais ou menos nessa onda, dessa bolha aí do Flamengo também, né, porque eles acham que realmente já ganharam, mas eu acho que isso é muito também da boca para fora, porque eu tenho algumas pessoas que eu conheço flamenguistas, os caras, se tem um time que eles não gostam de jogar é contra o Atlético, né, o Atlético isso é verdade. Qualquer sorteio que sai, mesmo a Copa do Brasil, nós tivemos 4 anos seguidos aí, né, Atlético e Flamengo, quando sai o Atlético, cara, puxa, lá veio o Atlético de novo, né? Porque realmente o histórico virou um baita clássico. São jogos muito disputados mesmo, né? E o Atlético é uma pedra no sapato deles, né? Espero que seja uma pedra gigante ainda agora na Libertadores aí, que a gente realmente leve agora nessa somatória e a gente levar o Flamengo como nosso freguês aí, né? Mas eles estão tão confiantes demais, né? Mas eu falo para você que eu, como atleticano, também estou confiante e eu acredito que com toda essa soberba, com todo esse baita time do Flamengo, aí nós vamos chegar na final para ganhar. Não é só para viajar lá para lá de graça, não. E uma curiosidade aí sobre vocês. Vocês têm superstição aí de jogo, usar a mesma camisa? Tem alguma coisa que vocês fazem aí ou não? Eu não tenho muito, não, confesso que não tenho muito. Eu já tive um pouco, mas hoje em dia não tanto assim, sabe? Então não tenho muita superstição de usar a mesma camisa, não tenho. Promessa, tem alguma promessa de ser campeão ou não? A minha superstição, vamos dizer assim, se for considerar como superstição, é eu estar presente. Eu quero estar presente. Ah, sim, isso é verdade. Quando o Atlético não ganha, eu falo, puta vida, e se eu tivesse lá, né? Eu teria ganho. Por exemplo, se o Fernando tivesse ido com 15 anos em 2005, quem sabe, né? Vai saber, verdade, pô. Vai ficar... Agora eu vou deixar você mais preocupado ainda. A superstição sempre é essa. Eu falo, pô, eu tenho que estar lá, eu não posso perder isso, eu não posso... Deus livre que eu perco um momento, então eu quero sempre estar lá. Promessa, eu fiz uma na Copa do Brasil, em 2019, que foi bem engraçado. E cumprir, né? Porque promessa tem que ser cumprida. Eu prometi que ia dar um pulo lá no Parque Tanguá, no lago do Parque Tanguá, e dei o pulo, fui lá, dei o pulo, paguei a dívida. Esse ano ainda, eu acho que vou fazer uma ainda, mas ainda não defini. Se você quiser, você define agora já, para quando você estiver vendo esse podcast aqui, pode cobrar para você depois. É verdade. É verdade, eu quero definir com a minha filha ainda, mas eu acho que nós vamos fazer uma aí, mas eu já posso falar o que é. Só ainda não que vai ser ir a pé aqui de onde eu moro, no Rio Grande até a Baixada. No jogo contra o Goiás, daí que seria o próximo jogo depois do título, né? Do título. Do título, amém. É isso aí. Seria isso. Quantos quilômetros lá? 24. E ela quer ir junto comigo. Vai falar com a filha para pagar junto já a promessa. Ela tem 13. 13. Legal. 13. Legal. Vamos ver. Se o Atlético voltar com o título, a gente já faz essa matéria aí da promessa paga. Boa, sim. Bem isso. Pessoal, deixa eu perguntar um negocinho para vocês aqui que eu acho que tem a ver um pouquinho com superstição, tem a ver talvez com coincidência. Mas em 2005 tem um jogador que atuou, né, pelo Atlético nas finais, que agora está de volta, que é o Fernandinho, né, que voltou para ser feliz pelo Atlético, para terminar a carreira aqui depois de uma brilhante carreira lá na Europa, no Manchester City, no Shakhtar, um dos volantes aí mais condecorados do futebol inglês. E o cara quer voltar. Acerta aí, claro, tinha propostas financeiras muito melhores, mas não, definiu que queria jogar aqui e sempre prometeu e cumpriu, né? E sempre também falou que queria voltar a uma final de Libertadores que tinha um negócio em aberto que ele deixou aqui, que era aquela final 2005, né? Que ele saiu logo depois. Isso é um peso aí, né? Que ter o Fernandinho em campo. Eu queria que vocês comentassem aí sobre essa situação toda, né? De ter um cara desses, o que ele representa é muito importante para o clube, né? Não tenha dúvida, né? Eu vejo realmente o Fernandinho, é o que você falou, né? Ele saiu logo depois daquela Libertadores
e volta mais uma vez numa final da Libertadores. E a gente acompanhando e tudo, né? É um cara regrado, né? Um cara que se cuidou, teria hoje, inclusive, a possibilidade de, inclusive, se manter lá no Manchester City, né? Que o próprio técnico gostaria que ele ficasse e tudo, e ele falou realmente que ele queria voltar para o Atlético, mas não na ideia de encerrar a carreira, ele queria voltar para jogar no Atlético Paranaense, e é o que ele está fazendo, né? Então, a gente que acompanha o time, todos que acompanham o time, vê que é um cara diferenciado, né? Um cara que tem um toque de bola diferente, tem a experiência, né? Que é muito importante. Então, eu não tenho dúvida que o Fernandinho veio para agregar bastante ao time. E se ele deixou um negócio mal acabado, que acabe bem agora aí, levando o título que ficou de 2005 aí. Bem isso, tomara. Eu vejo também o Fernandinho faz parte dessa, vamos dizer assim, da conjuntura das coisas, que está se encaixando tudo para a gente, enfim, ser campeão da América. Eu acho que chegou o nosso momento e o Fernandinho veio para ser a cereja do bolo. Porque, bem isso, ele sai depois. Né? Como o Walter falou, ele poderia estar jogando no Manchester ainda. E o cara vem para o projeto, vem para arrebentar mesmo. Eu acho que vai dar tudo certo. E o Felipão também, né? Se for analisar, um cara desacreditado, um cara que ninguém mais, né, não dava nada, e também vem para se reerguer. Então, acho que tudo isso faz parte do assim, tipo, chegou o nosso momento, é a nossa hora, a conjuntura está toda ao nosso favor. Com esses dois personagens aí, soma mais ainda. Quem seriam, na visão de vocês, os caras que têm mais possibilidade de serem os heróis desse título aí? Em quem que vocês apostariam de fazer o gol do título? Para mim, é Bento e Vitor Roque. Pode, né? O Bento fechando tudo e o Vitor Roque o pé tem estrela, é diferenciado, e eu acho que vai ser isso, Bento e Vitor Roque. Eu acho que eu também acredito muito no Vitor Roque e no Bento também. E um cara que, para mim, por mais que às vezes você fale, putz, o cara tá com sono, tal coisa, mas eu acho o Terans realmente um cara extremamente decisivo, sabe? E falando de Libertadores, é um cara diferenciado, um cara que num toque ele deixa um Vitor Roque na cara do gol, né? Uma finalização de fora da área, né? Mesmo que desvie, né, e mata o Everton, como foi no Palmeiras, mas é a estrela, né? E realmente é o que você falou, nós vamos precisar daquela estrela, né, numa final, como já tivemos em outras situações, como teve num passado recente o próprio Nicão, que tinha uma estrela no Atlético, tudo. Mas eu vejo o Terans também um cara que tem tudo para decidir, quem sabe. Não, podia ser que nem foi no Atletiba, que nós tivemos um golzinho aos 44 do segundo tempo, e não vai ficar ruim, não. É verdade, no Atletiba eu estava pensando bem isso. Nossa, acho que vai ser mais ou menos desse jeito. No dia que teve o Atletiba, eu comentei realmente, já me ajudou uma final da Libertadores assim, né? Um golzinho aos 44 do segundo tempo, assim, vai ser de matar, né? Vocês querem fortes emoções aí. Se não é Atlético, né? Atlético tem que ser assim, né? Eu acho que não tem como fugir vai ser com fortes emoções, não tem para onde correr, não vai ser no detalhe, vai ser vai ser ali na emoção mesmo, né? Vai ser complicado. É só você analisar as próprias últimas finais de Libertadores, né? Acho que foi Palmeiras e Santos com gol no último minuto da prorrogação. Né? O Palmeiras e Flamengo também com gol na prorrogação, né? Então tem tudo para ser um jogo bem, bem disputado, como todas as finais de Libertadores ainda. Exatamente. Se for ao contrário, se for aquele 3-0 Atlético, também não vamos ficar tristes, né? Não precisa ser tão sofrido, né? Qual vai ser o placar do jogo aí? Cravem aí. Eu vou no 1-0 mesmo, e campeão, gol do Vitor Roque, e é isso. E eu vou num épico 2-1 de virada aí, sabe? Nossa. Naquele que o Flamengo 1-0, vamos ser campeão e nós vamos ganhar de virada aí, na minha opinião, 1-1 no tempo normal e 1-0 para nós na prorrogação. Aí, olha aí. Aí faz o check-up antes, né? No cardiologista. Já tô preparando o coração já. O seguro-saúde tem que estar bem certinho. É verdade. Pô, pessoal, queria agradecer muito aí o bate-papo, foi muito legal. E espero vê-los lá em Guayaquil
e voltar aí, que o Atlético traga essa taça para Curitiba. Posso confirmar vocês daí no Mundial já, né? Essa viagem vocês não vão perder daí, né? Não, meu Deus do céu. Senhor amado. Mundial, meu Deus do céu, só de pensar. Só de pensar que nós temos a 2 jogos de enfrentar o Real Madrid. Meu Deus do céu. Estamos no caminho. O Real Madrid aí é assunto para outro podcast. Que o sarrafo vai subir um pouquinho. Né? Senhor amado. Pode chamar eu, Fernando, que vamos conversar sobre Atlético e Real Madrid. Exatamente. Legal, pessoal. Muito obrigado, então. Obrigado para você que nos acompanhou nesse podcast. A gente vai ter outros podcasts aí durante essa semana aí de final de Libertadores e você acompanha toda a cobertura aqui no 12 Esportes. Valeu, um abraço!